O exército inglês tem um novo problema, escassez de tanques. Como o exército inglês ficou tão poucos tanques? Pergunta. O exército inglês inventou o tanque, hoje sua única divisão blindada tem apenas uma força esquelética de tanques operacionais. Como isso aconteceu? Pergunta. O exército inglês está tão esvaziado que muitos da OTAN agora duvidam que ele poderia efetivamente se juntar a ele se a aliança um dia entrar em guerra com a Rússia. Foi amplamente divulgado que a Inglaterra atualmente tem apenas 20 a 25 tanques Challenger operacionais e seus obuses de artilharia propulsado AS-90 foram doados à Ucrânia. O primeiro-ministro Keir Starmer declarou recentemente que a Inglaterra poderia participar de uma missão de paz na Ucrânia que foi descartado como irrealista. A resposta é bastante. Anos de cortes no orçamento, falhas na cadeia de suprimentos e falência de contratos esvaziaram a força, doações para o exército ucraniano forçaram ainda mais os recursos que ele não tinha. As forças de tanques inglesas na década de 1990 consistiam em cerca de 400 tanques Challenger 2. Depois que a Inglaterra doou 14 tanques Challenger para a Ucrânia, esse número caiu para 213. Os problemas começaram na década de 1990 e pioraram devido à escassez de peças, falência de empreiteiros de defesa, escassez de trabalhadores, de manutenção e reparos. Em 2023 foi relatado que apenas cerca de 160 da frota estavam em condições de serem usadas em operações após existência, manutenção, e a situação piorou. A situação ficou tão ruim que o corpo está tentando obter 59 tanques para sustentar as operações. Cada regimento blindado do exército britânico deve ter 59 tanques Challenger 2. Até hoje eles não estão nem perto desse limite. Eles podem contar com apenas 20 a 25 tanques no máximo por regimento. Portanto, o corpo blindado inglês atualmente tem apenas cerca de 30% de sua blindagem apta para a guerra. Os ingleses estão construindo 148 tanques Challenger 3 e devem tê-los até 2030, salvo atrasos. No entanto, uma divisão blindada deve ter entre 170 e 300 tanques e entre 110 e 220 peças de artilharia. É um pesadelo para os comandantes ingleses que tentam planejar operações. O Challenger 3 será o melhor tanque a servir no exército inglês, mas é mais uma solução paliativa do que uma verdadeira virada de jogo. Novamente a força foi esvaziada e não há respostas fáceis. Com a atuação de 32 peças de artilharia propulsada AS-90 para a Ucrânia, a Inglaterra agora tem apenas 39 AS-90S operacionais. Deveria ter 89 manutenções e peças de reposição. São muito escassas e muitos veículos não têm esteiras ou motores. Está em transição para as 14 peças de artilharia suecas Archer, mas atualmente tem apenas 14. A munição para a artilharia é escassa porque boa parte dela foi enviada para a Ucrânia. Equipamentos de guerra eletrônica também são escassos. As tropas são bem treinadas, mas não têm equipamento suficiente para fazer o trabalho. O Royal United Service Institute, Rússia, é um think tank inglês independente envolvido em pesquisa de ponta em defesa, segurança e relações internacionais. Eles publicaram recentemente um artigo que fala sobre a situação geral desesperadora do exército inglês em relação à sua prontidão para a guerra. A tendência dos últimos 35 anos é se trocar números por sofisticação, mas isso levou no geral a uma diminuição do poder de fogo total. A Inglaterra pode fazer algumas coisas bem, mas não em escala particularmente impressionante quando o adversário é um estado com um poder militar significativamente próprio, que está preparado para sofrer perdas. Um secretário de defesa recente admitiu que as forças foram esvaziadas por anos. Os Estados Unidos não serão responsáveis pela segurança da Europa por muito mais tempo. O governo Trump esclareceu que os Estados Unidos não podem mais pagar por isso. Eles não darão as costas à OTAN, mas a Europa Ocidental tem que arcar com o peso de sua própria segurança. O exército inglês está em uma situação ainda pior do que em 1940. Eles enviaram a força mal preparada para ajudar a França em sua luta contra a invasão alemã. A luta acabou em 6 semanas. O governo inglês precisa resolver esse problema o mais rápido possível e contar a verdade ao povo. Submarinos franceses da classe sofrem a substituição do AUKUS? Pergunta. O compromisso dos Estados Unidos em fornecer submarinos nucleares para a Austrália sob o AUKUS é incerto devido a atrasos na construção naval e alta demanda por submarinos americanos em meio às crescentes tensões no Indo-Pacífico. Inicialmente vista como garantida, essa incerteza despertou o interesse australiano renovado por submarinos convencionais da classe Suffren. Movidos a diesel da França, os submarinos da classe Collins existentes na Austrália enfrentam problemas operacionais e de envelhecimento necessitando de substituições. Com as entregas nos Estados Unidos incertas do projeto francês, cancelado anteriormente pela Austrália, submarinos adaptados à classe Suffren
voltam a ser uma alternativa viável. O sucesso do AUKUS depende fundamentalmente da produção oportuna dos submarinos da América. Caso contrário, a Marinha Australiana pode mudar o foco de volta para o submarino de propulsão convencional construído na Europa, complicando potencialmente o planejamento de defesa do Indo-Pacífico. Antes visto como uma certeza absoluta, a iniciativa de entregar submarinos dos Estados Unidos à Austrália como parte da parceria AUKUS está em dúvida. Com os Estados Unidos de olho em um possível confronto com a China no Indo-Pacífico, os planejadores de política e construtores navais americanos estão sentindo a pressão da demanda crescente para os recursos disponíveis não conseguem igualar. Que os recursos disponíveis não conseguem igualar esse desequilíbrio levou a dúvidas sobre se os Estados Unidos entregarão submarinos que prometeram à Austrália. Como resultado, alguns australianos expressaram interesse renovado nos submarinos modificados da classe Suffren, que o construtor naval francês Naval Group propôs construir como substitutos dos submarinos da classe Collins da Marinha Real Australiana. A classe Suffren, com seus motores a diesel, teria atendido aos requisitos da Austrália para uma classe submarina de longa duração e propulsão convencional, que poderiam patrulhar efetivamente as águas rasas do litoral do norte da Austrália, bem como fornecer uma presença ofensiva em águas mais profundas e remotas em toda a região do Indo-Pacífico. Em uma decisão que atraiu bastante atenção na época, a Austrália renegou a proposta de comprar o programa da classe Suffren como uma alternativa à classe Collins. A atual frota de submarinos da Austrália entrou em serviço entre 1996 e 2003, embora os navios tivessem sido inicialmente planejados para permanecer em serviço por 30 anos. As atualizações no sonar e nas baterias dos submarinos, bem como em seus sistemas de combate, visam estender seu serviço significativamente, possivelmente até o início da década de 2040. Os submarinos a diesel com propulsão convencional são projetados para patrulhas de longo alcance no Indo-Pacífico, embora seu grande tamanho e resistência ajude a atingir esse requisito operacional. Os submarinos Collins devem emergir periodicamente ou navegar em profundidade de snorkel para recarregar suas baterias, uma limitação destinada em comparação aos submarinos com propulsão nuclear que não precisam emergir. Os submarinos enfrentam desafios significativos, falha de propulsão, excesso de ruído e outros problemas os atormentam. Esses problemas são as principais razões pelas quais a Marinha Australiana buscou uma substituição. Os australianos estavam em discussões avançadas com os franceses para o projeto modificado da classe Suffren. O projeto, que era essencialmente uma versão menor do original, foi provisoriamente chamado da classe Ataque. Os requisitos australianos especificam que o substituto do Collins precisaria ter longa resistência para navegar pelo enorme litoral da Austrália, bem como pelos longos e vazios desertos do Indo-Pacífico. Os submarinos substituídos também foram propostos para ter capacidades anti-navio, de ataque terrestre, além de armamentos convencionais de torpedos. Foi uma surpresa para os franceses quando, no final de 2021, a Austrália cancelou os planos com o Naval Group, a empresa francesa por trás do projeto da classe Ataque. O então primeiro-ministro Scott Morrison explicou que os requisitos australianos haviam mandado a Marinha do país exigir propulsão nuclear para sua maior resistência e sua capacidade de manter os navios submersos durante toda a sua patrulha. A Inglaterra e os Estados Unidos, junto com a Austrália, anunciaram a parceria tripartite AUKUS no mesmo dia. No entanto, dúvidas sobre a capacidade dos Estados Unidos de cumprir sua parte no acordo AUKUS, que inicialmente veria submarinos construídos nos Estados Unidos entrarem em serviço na Marinha Real Australiana, levaram a discussões sobre a renovação da cooperação com o Naval Group para seus submarinos modificados da classe Suffren. O indicado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefe de política do Pentágono, Ed Briggs Colby, recentemente pediu à Austrália que aumentasse seus gastos com defesa para 3% do PIB, mas Colby também alertou que os Estados Unidos estão no meio de um problema muito difícil para levar 3 submarinos nucleares da classe Virginia para a Austrália a tempo, graças a cronogramas de produção de submarinos mais longos do que o previsto. No início do mês passado, a Austrália pagou 500 milhões aos Estados Unidos, o primeiro pagamento, um total de 3 bilhões. O país se comprometeu a investir em construtores navais dos Estados Unidos, falando em uma audiência de nomeação perante o Comitê de Serviços Armados do Senado. Colby enfatizou que, em sua opinião, fornecer submarinos americanos para a Austrália não deveria comprometer as capacidades da Marinha dos Estados Unidos. Então, se pudermos produzir submarinos de ataque em número e velocidade suficientes, ótimo, diz Colby, mas se não pudermos, o abastecimento da Austrália se torna um problema difícil, porque não queremos que nossos militares fiquem em uma posição mais fraca e mais vulneráveis. E Deus nos livre, pior, porque eles não estão no lugar certo na hora certa. Em agosto, Colby tweetou que AUKUS é um ótimo exemplo. Em princípio, é uma ótima ideia, mas tenho sido muito cético na prática. Continuo cético, agnóstico, como eu disse, mas inclinado com base em novas informações que coletei. Seria loucura ter menos SSNS no lugar e na hora certos.
Embora o programa AUKUS ainda esteja navegando à frente por enquanto, ele enfrenta potenciais tempestades no futuro, mas depende da capacidade dos construtores navais americanos de fabricar submarinos para a Marinha dos Estados Unidos, bem como para a Marinha Real Australiana, e de fazê-lo dentro do prazo do orçamento. Injeções de dinheiro australiano certamente ajudarão os construtores navais a atingir essa meta, mas a questão do ritmo é se isso será suficiente. Se não, a Austrália pode muito bem optar por algo mais prontamente disponível. Neste caso, os submarinos da classe Suffren do Naval Group surgirão como fortes concorrentes para substituir a envelhecida classe Collins. Panamá fez acordo histórico que investe em aeronaves da Embraer e Airbus para reforçar a frota militar. O governo do Panamá deu um passo importante para modernizar sua frota aérea. O gabinete parlamentar aprovou 2 contratos que autorizam a compra de 4 A-29 Super Tucano da Embraer, 2 C-295 da Airbus Defence and Space. Com isso, o país pretende substituir as 14 aeronaves da década de 1980 que geram altos custos de manutenção, chegando a 10 milhões por ano. A aquisição do Super Tucano terá um custo superior a 78 milhões e será feita por processo excepcional. Já os 2 C-295 da Airbus, voltados para transporte de missões humanitárias, ultrapassam 109 milhões. O governo afirmou que o financiamento virá em grande parte de recursos externos, mas o formato exato do pagamento ainda está em negociação. O A-29 Super Tucano, fabricado pela Embraer, é um turbo-hélice de ataque leve e treinamento avançado. Projetado para operar em cenas desafiadoras, as aeronaves que o Panamá comprou serão usadas principalmente para patrulha aérea, mas também pode executar diversas missões como apoio aéreo aproximado, detecção aérea e monitoramento fronteiriço, reconhecimento e escolta aérea, treinamento operacional avançado. Mesmo com a compra dessas aeronaves, o governo panamenho reforçou que não há intenção de uso bélico, mas sim a necessidade de substituir aeronaves antigas e melhorar a eficiência das operações do Senan. As aeronaves atuais já atingiram o limite da vida útil e a diferença tecnológica entre elas e os modelos mais modernos é significativa. Além dos Super Tucanos, o Panamá também investiu em 2 C-295 da Airbus, modelos conhecidos por sua versatilidade e eficiência. As aeronaves terão papel fundamental em missões de transporte tático, patrulha marítima, vigilância aérea e evacuação médica. Além disso, o C-295 poderá ser usado em operações humanitárias, busca e salvamento, segurança marítima até combate a incêndios. Com essa renovação da frota, o governo panamenho amplia sua capacidade operacional e moderniza seus recursos aéreos. Desde que aboliu o exército em 1990, o país tem fortalecido suas forças policiais especializadas, como o Senan, o Serviço Nacional de Fronteiras e a Polícia Nacional. A chegada dos Super Tucanos da Embraer do C-295 da Airbus faz parte da estratégia garantindo mais eficiência, segurança e controle do espaço aéreo panamenho. Esqueça o Enigard. A Suécia está liderando a próxima geração de combate aéreo? Pergunta. A Suécia está discretamente liderando o caminho na tecnologia de combate aéreo do futuro, avançando em equipes tripuladas e não tripuladas furtividade e capacidades altamente avançadas de compartilhamento de dados. A SAB, líder aeroespacial da Suécia, está desenvolvendo sistema de aeronave de combate de primeira geração, combinando jatos pilotados furtivos e drones autônomos, com décadas de experiência em computação de missão integrada tecnologia de data link, que remonta aos caças Draken Vision. As inovações da SAB superam consistentemente os concorrentes globais. A abordagem da Suécia enfatiza a fusão automatizada de sensores em tempo real e armas inteligentes em rede, criando uma consciência situacional sem precedentes. Enquanto o mundo debate o poder aéreo futuro, o progresso discreto da Suécia oferece insights críticos para a evolução do combate aéreo tripulado e não tripulado. Por dentro da revolução aeroespacial silenciosa da Suécia, furtividade, drones e inteligência artificial na SAB, um consenso crescente sustenta que o futuro do poder aéreo e da tecnologia de defesa em geral envolve a interação de veículos tripulados e não tripulados. Tal formação de equipe significa que veículos não tripulados, mais numerosos, menos custosos e até mesmo descartáveis, podem trazer mais armas para a luta e reforçar o adversário a lidar com mais alvos. Veículos tripulados mais caros e mais sobreviventes, por sua vez, podem ficar para trás, oferecendo supervisão humana de toda a formação. Mas nada disso funcionará se manter imagens operacionais comuns em tempo reais. Todos e tudo em uma equipe precisa saber o que os outros sabem, uns sobre os outros e sobre o inimigo. Uma nação tem mais experiência em compartilhamento automático de dados entre aeronaves. 30 anos atrás, seus interceptadores podiam realizar um engajamento silencioso de radar ao fundir mentalmente os radares de 2 caças e dezenas de quilômetros de distância. Cada piloto em um grupo de 4 aeronaves sabia a posição, o estado do combustível e as armas restantes da outra aeronave. Por muitos anos, essa foi uma das
histórias menos relatadas na indústria aeroespacial militar. O que não foi um acidente, o que essa nação está fazendo agora é altamente relevante para o futuro tripulado e não tripulado. Não são os Estados Unidos, Rússia, França, Israel, Grã-Bretanha, é a Suécia. Em um saguão no campus da Saab em Linköping. No sul da Suécia, um mural azul e branco de um céu de primavera cobre uma parede e se estende por uma porta de moldura branca. Atrás daquela porta, Peter Nilsson, um ex-piloto dos poderosos caças JA-37 Vision, lidera o programa de aeronave de combate futura de baixo perfil da Saab. Nilsson e seus colegas têm conversado com crescente confiança sobre os planos para um futuro sistema aéreo de combate liderado pela Suécia. Agora, apoiado por contratos de agência de compra sueca FMV, o presidente executivo da Saab, Mikael Johnson, disse em uma teleconferência de resultados em 7 de fevereiro que a Saab esperava voar com várias aeronaves não tripuladas nos próximos anos. Nilsson mostrou conceitos em uma entrevista à TV sueca no final de 2024, que inclui um futuro caça furtivo pilotado de uma aeronave furtiva, sem cauda e sem tripulação, com uma semelhança impressionante com o J-35 Draken da Saab, o caça que mostrou em meados da década de 1950 que a expertise da aviação sueca estava no nível mais alto. O conhecimento da Suécia sobre Stilt hoje também não deve ser subestimado. A Saab insistiu que seu caça atual, já a Street 9 Gripen, tem um equilíbrio de assinatura reduzido e contramedidas, embora a empresa mantenha os detalhes em segredo. Sua tecnologia tem raiz em 1963, quando um acordo um pouco conhecido, o guru Stilt da Força Aérea dos Estados Unidos, Bill Barrett, viajou para a Suécia e aconselhou a Saab a reduzir a seção transversal do radar do Vision. O design final para o sistema sueco está em andamento, pode não ter sido definido, mas está se inclinando para uma combinação de sistemas não tripulados descartáveis, inicialmente para estender as capacidades do Gripen. Então, um novo caça tripulado chegaria ao serviço após 2040. Em agosto, a Saab adquiriu a Blue Bear, uma pequena empresa inglesa especializada no controle de coordenação de enxame de drones. Em briefings anteriores, a Saab discutiu colocar elementos do sistema de guerra eletrônico já em Street 9 Gripen, um chamariz baseado no míssil britânico Spear 3, ou seja, as peças estão sendo juntadas. A longa liderança da Saab em computadores de missão e data links exige atenção ao que ela está fazendo agora. A primeira aeronave militar com um computador de missão central baseado em circuitos integrados pergunta: o J-37 Vision, primeiro voo em 1967, 4 décadas depois, a Saab diz que o que era então o futuro Gripen teria um computador de missão particionado dos sistemas críticos de voo para tornar a atualização do software mais fácil e rápida. A imitação é a forma mais sincera de bajulação. As arquiteturas da Northrop Grumman D-21 e do Rafale F-4 seguirão o padrão da Saab. A história também está em ordem. Quando se trata de data links, a Força Aérea Sueca percebeu na década de 1950 que os bloqueadores russos a cerca de 400 km da Suécia tornariam as comunicações de voz impossíveis. O J-35F Draken tinha um datalink solo-ar simples, mais robusto e era muito mais valioso que os bandidos. E era muito mais valioso se os bandidos não soubessem sobre ele. Mencionar o datalink não era proibido. O indicador de datalink na cabine era engenhosamente disfarçado. Como um instrutor de backup, mesmo um piloto convidado amigável não saberia o que ele estava lá. O Vision, substituindo o Draken em 1979, tinha um link de 4 navios que era inigualável até o 22 entrar em serviço em 2005. Era muito mais rápido do que o link 16 padrão da OTAN. 2 JA-37S podiam usar seus radares em modo passivo para executar um ataque de míssil silencioso. O datalink tornou possível integrar o rumo e a elevação de ambas as aeronaves em tempo real e gerar uma trilha precisa o suficiente para disparar armas. O datalink do Gripen de última geração adicionou a capacidade de compartilhar o status de combustível das armas e gerar uma imagem operacional comum nos visores de vidro de cockpit. 20 anos antes de uma capacidade comparável chegar ao F-35. O consultor de operações da Saab, Jussi Halmetoja, atualizou a história em um vídeo recente. A grande mudança de transição agora, ele disse, é que os dados de missão são sua maior arma, como você os coleta, como os transforma, como os vincula a dados.
Halmetoja descreveu a operação de uma formação Gripen de 4 aeronaves. Cada aeronave tem 40 antenas diferentes, fornecendo detecção passiva esférica, e cada Gripen coleta terabytes de dados. Você compartilha os dados em alta taxa entre as 4 aeronaves para criar consciência situacional. Significativamente, quando você pensa em estender essa filosofia para veículos não tripulados, as funções dependentes de link são automatizadas. O objetivo é um piloto que confie no sistema, não vai e aperte muitos botões, por exemplo, para controlar o radar de sua própria aeronave, porque você pode bagunçar a fusão de dados. O sistema monitora a qualidade de pista e, se ficar muito ruim, pode usar o radar ativo, mas os algoritmos que controlam o sistema decidirão qual radar da aeronave usar no grupo. Halmetoja acrescenta que as pessoas levantam as sobrancelhas quando eu digo que cada trilha está errada e cada coordenada está errada. É um dos maiores desafios no Gripen. Para obter a maior fidelidade possível, fazemos a fusão no nível mais baixo da plataforma. Ainda há erros, diz Halmetoja, e para gerenciar isso você precisa de armas inteligentes em rede, como o míssil AMBDA. Essas armas precisam de suporte da Datalink. Ele acrescenta que não precisa vir da aeronave que disparou o míssil. A SAB produz o sistema Arexis EW do Gripen, que usa a tecnologia avançada de antenas de nitrito de galho de matriz faseada para rastreamento preciso, interferência e engano. A empresa há muito tempo considera que a guerra eletrônica e a redução de seção transversal do radar são complementares, não alternativas, e que a furtividade não é uma panaceia. A Suécia, por enquanto, optou por não se juntar ao Programa Global de Aeronave de Combate britânico, japonês, italiano ou esforço paralelo franco-alemão e espanhol chamado FCAS. Diz Nilson, a melhor solução para a Suécia criar propriedade nacional é que façamos o mesmo que com o Gripen, que tenhamos muitos parceiros, mas que decidamos o design nós mesmos. A grande reinicialização militar dos Estados Unidos chegou. À medida que o exército dos Estados Unidos muda o foco para potenciais conflitos no Pacífico contra a China, adotar estratégias de inovação ágeis de empresas privadas de tecnologia pode determinar a vitória futura. A aquisição simplificada de tecnologias avançadas não tripuladas de inteligência artificial é essencial para reiniciar a eficácia militar dos Estados Unidos na guerra moderna. A natureza da guerra está passando por algumas das mudanças mais significativas vistas em uma geração, com o avanço tecnológico em sistemas não tripulados de inteligência artificial de particular importância. Esses desenvolvimentos podem ser vistos quase em tempo real na Ucrânia, graças à infinidade de vídeos postados no X, TikTok e em outros lugares, documentando perdas de equipamentos, ganhos territoriais e todo o sangue entre eles. Paralelamente, o governo dos Estados Unidos também está no meio de algumas das mudanças mais significativas vistas desde o final da Guerra Fria, com enormes implicações para o exército dos Estados Unidos. A demonstração: uma administração mais focada inteiramente vê a segurança americana como um jogo de soma zero e vê a China como uma ameaça de ritmo. Ao mesmo tempo, a administração Trump está empenhada em reviver o que vê como um Departamento de Defesa moribundo. A questão urgente, portanto, é, dados os desafios urgentes na Ucrânia e no Oriente Médio agora e o enorme potencial de guerra com o rival no Indo-Pacífico, é a menor maneira de reiniciar o exército dos Estados Unidos? Pergunta. Por enquanto, a solução tem sido cortar para reduzir e picar graças ao Departamento de Eficiência Governamental. Elon Musk quis a dos esforços do governo Trump para cortar gastos, uma visão limitada de alguns dos programas militares mais significativos dos Estados Unidos, menosprezando recentemente o projeto F-35, expressando desprezo pelo pessoal por trás do projeto. Em novembro do ano passado, Musk postou um vídeo no X de um grande enxame de drones quadricópteros realizando manobras coordenadas. Enquanto isso, Musk escreveu: alguns idiotas ainda estão construindo jatos de combate tripulados como o F-35. Comentaristas online apontaram limitações significativas para o design do quadricóptero, mesmo se operado em conjunto com dezenas ou centenas de outros drones. Uma das vantagens mais aparentes que os jatos de caça têm sobre drones do tipo quadricóptero é a imensa quantidade de munições que eles podem disparar. Dezenas de milhares de libras de munições de combustível, além de uma vantagem esmagadora em alcance. Essa vantagem é incrivelmente significativa quando equiparada com tanques e combustível com formatos externos. No entanto, as características furtivas da plataforma F-35 são outro ponto forte em relação aos projetos de quadricópteros.
Obviamente, Elon Musk é fã de alguns dos primeiros projetos aeroespaciais recordidos dos Estados Unidos. Em 2020, Musk nomeou seu recém-nascido X-A12, uma homenagem ao A12 Oxcart, aeronave processado predecessor do SR-71 Blackbird da fama da Guerra Fria. E embora Musk tenha demonstrado seu entusiasmo por projetos aeroespaciais de alto nível, ele não é fã de iniciativas governamentais mais benignas. A mais recente das quais é o Departamento de Assuntos de Veteranos. Na semana passada, o governo Trump anunciou que cortaria 80 mil empregos no VA com o Departamento de Eficiência Governamental de Musk, liderando a iniciativa, um anúncio notável para um departamento que historicamente desfruta de alto apoio bipartidário. Deixando de lado os comentários depreciativos de Musk sobre o programa F-35, há um vislumbre de relevância em sua insistência de que a próxima guerra que os Estados Unidos lutarão dependerá cada vez mais de sistemas não tripulados, mas na Ucrânia essa é a realidade agora. Os avanços da tecnologia de drones não tripulados, tanto do lado russo quanto do ucraniano, estão acelerando a uma velocidade alucinante. A crescente sofisticação do alcance dos drones, capacidade de carga ou de carregamento em aço é possível graças à prototipagem extremamente rápida, permitindo a inovação seja rapidamente testada no campo de batalha em cenários do mundo real. Os ucranianos estão rapidamente colocando em campo e ajustando esses protótipos, tanto no ar quanto no mar. Aprender as lições desta guerra para vencer a próxima batalha deve ser primordial para os militares dos Estados Unidos agilizar como preparar adquirir novos equipamentos será extremamente importante. Isso levanta uma questão importante. Se o objetivo dos militares dos Estados Unidos deve ser vencer uma guerra no Pacífico, que resultará em vitória? Pergunta. É cortar empregos na administração de veteranos? Pergunta. A supremacia militar dos Estados Unidos na guerra está em risco devido a processos de aquisição incrivelmente desatualizados, uma adaptação muito lenta de novas tecnologias, particularmente sistemas autônomos, e ineficiências burocráticas dentro do Pentágono. A ironia máxima é que os Estados Unidos sejam um líder mundial do desenvolvimento de inteligência artificial, mas que seu próprio exército seja lento na adoção de inteligência artificial. Há, no entanto, um vislumbre de esperança. Empresas especializadas em análise de Big Data e firmas de vanguarda do desenvolvimento de inteligência artificial, particularmente da América, que fundem inteligência artificial com tecnologia de armas, estão liderando o boom em tecnologia de defesa na vanguarda da disrupção da tecnologia de defesa. Essas empresas podem vencer a próxima guerra. Talvez fosse conveniente que o Departamento de Eficiência Governamental simplificasse os processos de aquisição para empresas americanas inovadoras em vez de buscar vitórias políticas fáceis e ineficazes no curto prazo.
SAAB da Força Aérea Sueca fecha contrato bilionário de manutenção de mísseis de cruzeiro ultra furtivos com a Alemanha em acordo de 159 milhões que reforça o poder militar europeu. A fabricante sueca SAAB anunciou que venceu um contrato avaliado em 1,7 bilhão de coroas suecas para modernizar e manter os mísseis de cruzeiro Taurus KEPD 350 da Alemanha ao longo dos próximos 10 anos. A informação foi divulgada pela agência Reuters, que detalhou que o acordo se estenderá até 2035. Os mísseis Taurus KEPD 350 são armamentos estratégicos de longo alcance projetados para penetrar defesas inimigas com alta precisão. Uma das características mais avançadas desse tipo de armamento é sua capacidade de voar em altitudes extremamente baixas, dificultando a detecção por radares inimigos. O contrato prevê atualizações significativas no sistema desses mísseis, além da manutenção contínua durante a próxima década. O pedido foi realizado pela Tauro Systems, uma joint venture formada entre a SAAB e a empresa alemã MBDA Germany, responsável pela venda original dos mísseis para a Alemanha há mais de 20 anos. A modernização dessas armas ocorre em um momento de crescente tensão geopolítica na Europa, com diversos países reforçando seus investimentos em defesa. A notícia do contrato impulsionou as ações da SAAB, que registraram um salto de 11,3% nas negociações da tarde, chegando a atingir um novo recorde na Bolsa de Estocolmo. O movimento reflete o interesse dos investidores no setor de defesa, especialmente após um encontro recente de líderes da União Europeia que indicou novos aumentos nos orçamentos militares do bloco. O fortalecimento das capacidades militares alemãs segue uma tendência observada em toda a Europa, que tem acelerado investimentos em defesa diante do atual cenário de segurança global. O contrato com a SAAB reforça a posição da empresa sueca como um dos principais fornecedores de tecnologia bélica do continente. Estados Unidos conduz exercícios no Pacífico após manobras de navios chineses perto da Austrália. Os Estados Unidos e seus aliados na região do Indo-Pacífico estão realizando exercícios em 2 locais estratégicos para aprimorar suas capacidades de caça a submarinos hostis, relata Newsweek. As manobras estão ocorrendo no Oceano Pacífico, perto de Guam, onde os Estados Unidos possuem a base naval estratégica, e do Havaí. Um dos exercícios, denominado Black Widow 2025, Viúva Negra, começou em águas próximas às Ilhas Havaianas na terça-feira, 4/3 de 2025. Este é o exercício de desenvolvimento tático principal para as forças de guerra submarina da Marinha dos Estados Unidos, integrando submarinos, navios de superfície e aeronaves. É uma equipe encarregada de rastrear, combater um submarino adversário simulado em um ambiente de treinamento realista, desafiador, a ponto comunicado da Marinha Americana. Este exercício enfatiza a importância estratégica da região do Indo-Pacífico, acrescentou a força submarina da Frota do Pacífico dos Estados Unidos. Submarinos, navios e aeronaves da Marinha dos Estados Unidos começaram o exercício Black Widow 2025 na área de operação do Havaí em 4 de março. Enquanto isso, o exercício Sea Dragon 2025 começou também na terça-feira e está programado para terminar em 18 de março. Ele está sendo realizado nas proximidades de Guam. Este exercício multinacional se concentra em táticas de guerra submarina, envolve aeronaves de patrulha marítima, reconhecimentos dos Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão. Membros do Grupo Quad, bem como da Coreia do Sul. Recentemente, o Departamento de Defesa da Austrália relatou que uma força-tarefa da Marinha do Exército de Libertação Popular da China, composta por vários navios, operou aproximadamente a 570 milhas náuticas, cerca de 1.055 km a sudoeste da cidade australiana de Perth,